Bom dia, quarto ano. Vamos para mais uma atividade. Atividade do dia 10 de agosto, segunda-feira, e é atividade de história. Então, vocês lembram que na semana passada nós fizemos a leitura e uma atividade sobre o negrinho do pastoreio? E ele era um escravo, né? Então, aqui nós vamos continuar o assunto sobre os escravos. Então, aqui tem uma história em quadrinho que vai contar um pouco dessa história da escravização no Brasil, tá? Então, vocês estão vendo que essa história, ela tá em preto e branco. Eu quero que vocês pintem essa história em quadrinho bem bonito para deixar ela mais linda, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo a vovó conversando com o seu netinho. Vovó, amanhã farei uma avaliação de história. Preciso saber tudo sobre a escravidão no Brasil. Muito bem, Pedrinho. Vou lhe contar como começou essa história. Os negros eram capturados na África e trazidos para o Brasil nos navios negreiros. Deixavam lá parte da família. Aqui no Brasil, eram vendidos aos grandes fazendeiros. Começaram plantando e colhendo cana-de-açúcar. Depois veio a mineração. Depois, as plantações de café. Então, olha só, né? Os negros eram trazidos lá da África nos navios negreiros. Chegando no Brasil, era vendido para os fazendeiros, né? Como se fosse um produto qualquer. E eles trabalhavam lá, né? Nas fazendas, na cana-de-açúcar, nas plantações de café, sempre trabalhando. Eram pessoas pacíficas, poucos se rebelavam e fugiam para os quilombos. Quando eram alcançados, sofriam severos castigos e muitos morriam. Então, olha só, alguns tentavam fugir, né, que eles não queriam passar a vida sendo escravos, né, dessa forma, mas em algumas vezes eles eram pegos, olha o que acontecia com eles, castigos físicos, né, eles eram agredidos e alguns até morriam. Só que em 1850, os abolicionistas fizeram a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no Brasil. Então, essa lei aqui, pessoal, Eusébio de Queiroz, ela não deixava mais trazerem escravos lá da África, né, para entrar no Brasil, era proibido. Então, quem estava no Brasil era escravo, mas não poderiam trazer mais escravos para o nosso país. Em 1871, a Lei do Ventre Livre tornava livre os filhos de escravos. Em 1855, a Lei do Sexagenário tornava livre os escravos com mais de 65 anos. Então, olha só, quando tinha, né, uma escrava, ela engravidava, o filho dela que nascia não era mais escravo, agora ele era livre, com essa Lei do Ventre Livre, que foi feita em 1871. E em 1855, era a lei que os escravos que tinham mais de 65 anos não eram mais escravos, ficavam livres também. E em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que acabou de vez com a escravidão no Brasil. Então, olha qual foi a lei que terminou com a escravidão no Brasil, que acabou, né? Foi a lei que a princesa Isabel assinou no ano de 1888. Agora o menininho pergunta, o que é isso, vovó? Você acha que nós somos um povo livre? Você sabia que os negros ainda sofrem discriminação até hoje? Claro, meu filho, a liberdade é um grande tesouro. Não é possível conquistá-la da noite para o dia. É mesmo, vovó. Então, o menininho tá falando que, mesmo nos dias de hoje, os negros ainda sofrem muita discriminação, né? Preconceito. Então, a vovó diz que não é da noite pro dia, precisa de mudança, né? Sempre lutando pela mudança no nosso país. Com miséria, fome, desempregados, salários baixos, desrespeito aos velhos, mulheres e crianças, fica difícil imaginar quando o povo brasileiro vai conquistar a total liberdade. Não podemos desistir, Pedrinho. Você é a esperança desse país.
Sendo um cidadão consciente, será um agente dessa mudança. Eu estou lutando para isso, vovó, pode crer. Então, olha só que legal, né? A vovó fala que somos nós, as pessoas que vão fazer essa mudança no Brasil, que não vão deixar mais os negros serem discriminados, né? Passar por situações ruins, tristes e preconceito, né? Então, começa por nós, cada um tem que fazer a sua parte. Então, aqui é a história, tá? Pintem, bem bonita essa história em quadrinhos, e daí vamos fazer a atividade sobre essa história. Então, aqui nós temos a atividade sobre a história que acabamos de ler, aquela história em quadrinho, né? Sobre a escravidão no Brasil. Então, vamos lá. Para realizar as atividades 1 e 2, pesquise na história em quadrinhos. Responda: onde os negros eram capturados? Então, aonde que eles achavam os negros que eles traziam para o Brasil? Vocês já sabem, né? Aqui a letra B. Quando chegavam ao Brasil, o que acontecia com os negros? Então, eles traziam os negros de lá e quando eles chegavam aqui, o que era feito com os negros? Letra C. Em que os escravos trabalhavam? Aonde eles trabalhavam, fazendo o quê? Letra D. O que acontecia com o escravo que tentasse fugir e fosse alcançado? Então, quando ele tentava fugir, mas os fazendeiros acabavam encontrando eles, o que acontecia? Tá lá no texto também. E aqui vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o nome da lei com o que ela estabelecia. Então, aqui nós temos, o nome das leis, que foi tratado no texto, e aqui tem o significado delas. Então, vocês estão vendo, o número 1 é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A número 2 é a Lei do Sexagenário, em 1855. Depois, nós temos a Lei do Ventre Livre, em 1871. E o número 4 é a Lei Áurea, em 1888. Então, vocês vão colocar uns números aqui de acordo com o significado, tá? Então, tornava livre os escravos com mais de 65 anos. Qual dessas leis aqui que deixava livre os escravos que tinham mais de 65? Vocês vão colocar um desses números aqui que corresponde à lei correta. Acabou com a escravidão no Brasil. Qual dessas que acabou com a escravidão? Vocês vão colocar o número aqui. Proibia a entrada de escravos no Brasil. Qual que proibia? E tornava livre os filhos dos escravos. Também vou colocar o último número, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de história. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar.